Eu achava que ela era a mulher da minha vida. Nos conhecemos na faculdade, viramos amigos por meses, até que um dia ela disse que estava confusa, mas queria tentar algo comigo. E eu, claro, aceitei. De coração aberto, achando que finalmente tinha encontrado alguém com quem construir algo. Mas, com o tempo, eu comecei a perceber umas coisas que eu ignorava para não doer. Ela fazia piadas que machucavam, desvalorizava tudo o que eu gostava, me comparava com o ex. Frases como, nossa, você é muito sensível, você deveria ter mais ambição, meu ex pelo menos sabia o que queria. Eu me sentia pequeno, sabe? Mas eu gostava dela, e quando a gente gosta, a gente tolera o que não deveria tolerar. Até que um dia ela veio com aquela frase que ninguém quer ouvir. Eu preciso de um tempo para me reencontrar. Na hora, meu mundo caiu, mas eu respeitei. Acreditei que talvez ela só estivesse perdida. Só que eu descobri da pior forma possível que esse tempo era só uma desculpa. 2 semanas depois, eu fiquei sabendo, por amigos, não por ela, que ela tinha voltado com o ex. O mesmo ex que ela dizia que tinha feito mal. O mesmo ex que ela usava para me diminuir. O mesmo ex que ela jurava nunca mais querer ver. E naquele dia, eu percebi que ela nunca esteve confusa. Ela só não teve coragem de dizer que já tinha me substituído. Eu fiquei mal, de verdade. Me senti descartado, invisível, insuficiente. Mas eu achava que aquilo era o fundo do poço. Mal sabia eu que a parte mais difícil da minha vida ainda estava por vir. Depois que ela me deixou e voltou pro ex, eu achei que a dor fosse passar com o tempo. Mas a verdade é que a vida não espera você se recuperar. Ela simplesmente continua e, às vezes, continua piorando. Nos meses seguintes, tudo desmoronou de uma vez. Primeiro, eu perdi o meu estágio. A empresa cortou custos e eu fui um dos primeiros a sair. E aquilo me destruiu porque, além do golpe emocional, agora tinha o golpe financeiro. As contas começaram a se acumular, luz atrasada, aluguel atrasado, cartão estourado. Eu acordava no meio da madrugada com o peito apertado, pensando, como eu deixei minha vida chegar nesse ponto? E para piorar, ela reapareceu. Não para saber como eu estava, não para pedir desculpas, mas para dizer que tinha sido melhor assim. Melhor para quem? Porque para mim, nada estava bem. Eu lembro de um dia específico que nunca vou esquecer. Estava chovendo forte. Eu sentado no chão do meu quarto, rodeado de contas. Nenhum dinheiro entrando, nenhuma perspectiva, nenhuma motivação. E foi nesse dia que eu senti, de verdade, que eu estava no fundo do poço. A sensação de ser substituído por alguém melhor. A sensação de fracasso pela vida financeira destruída. A sensação de estar completamente sozinho. Eu evitava meus amigos, minha família, porque não queria ouvir, você é forte, vai passar. Porque eu não me sentia forte, e parecia que não ia passar. Eu vivia no automático, acordava, respirava, existia. Mas viver mesmo? Eu não estava vivendo. E naquele momento, eu cheguei a pensar que nada mais fazia sentido. Até que um dia, alguma coisa mudou. Não foi um milagre. Não foi uma pessoa, e não foi ela voltando arrependida. Foi algo muito mais simples, e ao mesmo tempo muito mais transformador. Eu percebi que ninguém viria me salvar. Eu teria que me levantar sozinho. E foi aí que minha história começou a virar. Sabe quando a gente chega no fundo do poço e acha que dali não tem mais saída? Foi exatamente ali, naquele chão frio e sujo de lágrimas, que eu descobri uma coisa. Ou eu mudava, ou nada mudaria. E foi assim que começou meu processo de reconstrução. Lento, doloroso, mas verdadeiro. Eu não dei um passo gigante. Não virei outra pessoa da noite para o dia. Eu apenas comecei. O primeiro passo foi encarar a bagunça ao meu redor. Meu quarto parecia uma metáfora perfeita da minha vida. Tudo fora do lugar, tudo parado há tempo demais. Então, eu arrumei. Guardei coisas, joguei fora o que não prestava, limpei o que estava sujo. E enquanto eu organizava o que estava por fora, percebi que estava organizando um pouco do que estava por dentro também. No dia seguinte, acordei mais cedo. No outro, fui fazer uma caminhada. No outro, atualizei meu currículo.
Comecei a procurar emprego sem muita fé, mas com muita necessidade. E aí, a vida me surpreendeu. Em uma manhã de terça-feira, caminhando distraído, vi um anúncio numa porta de vidro. Estamos contratando. Início imediato. Eu poderia ter ignorado, poderia ter passado reto, mas alguma coisa dentro de mim disse: vai. Entrei. Conversei com a gerente. Expliquei minha situação sem florear, sem tentar parecer forte. Eu simplesmente fui honesto. E pela primeira vez em muito tempo, alguém acreditou em mim. Ela me pediu para voltar no dia seguinte. E eu voltei. Cedo demais, nervoso demais, esperançoso demais. E ela me contratou. Não era o emprego dos sonhos, não era glamuroso, não pagava uma fortuna, mas era uma porta aberta. E eu entrei com tudo. Nos primeiros meses, trabalhei mais do que devia, aprendi mais do que esperavam e me dediquei mais do que qualquer um imaginou. E sabe o que aconteceu? Eu comecei a me ver diferente. Aos poucos, meu rosto voltou a ter cor. Meu corpo voltou a ter energia. Meu olhar voltou a ter brilho. Eu estava crescendo, avançando, construindo. Paguei contas atrasadas, quitei dívidas, comprei coisas que antes nem podia olhar. Melhorei minha rotina, cuidei da minha saúde. E principalmente, eu comecei a me respeitar. Eu parei de mendigar migalhas emocionais. Parei de achar que merecia pouco. Parei de me encolher para caber em lugares que não eram meus. Conforme minha vida ia ficando leve, eu percebia que minha mente também estava ficando. Pela primeira vez em muito tempo, eu sentia orgulho de quem eu estava me tornando. E foi exatamente quando tudo isso estava fluindo, quando eu finalmente estava vivendo bem, quando eu, de verdade, tinha me reconstruído. A vida resolveu mexer novamente as peças do tabuleiro. Quando eu olho para trás, às vezes eu nem reconheço mais o cara que eu era. O cara que mendigava a atenção, que aceitava migalhas, que deixava sua vida girar em torno de alguém que nunca esteve realmente lá. E aos poucos, sem perceber, eu comecei a me transformar em alguém que eu sempre quis ser. Tudo aconteceu devagar. Não foi um momento mágico, não foi um estalo. Foram pequenas vitórias, pequenos esforços, pequenas escolhas que juntas mudaram tudo. Eu comecei a trabalhar melhor, a ter iniciativa, a resolver problemas antes que virassem crises. E foi assim que o gerente me chamou para conversar. Sentei na frente dele achando que tinha feito alguma besteira, mas ele abriu um sorriso e disse: "Você cresceu, você é diferente, queremos te promover." Eu saí dali tremendo, não pelo cargo, mas pelo reconhecimento. Pela primeira vez, eu senti que eu tinha valor, valor de verdade. A promoção veio com um aumento. O aumento veio com novas responsabilidades. As novas responsabilidades vieram com oportunidades que eu nunca teria imaginado meses atrás, quando eu não tinha nem dinheiro para pagar a conta de luz. Comecei a frequentar lugares melhores, a me vestir melhor, a comer melhor, a viver melhor. Mas acima de tudo, comecei a me tratar melhor. Foi nessa fase que eu descobri coisas sobre mim que eu sempre ignorei. Descobri que eu era bom em conversar, em liderar, em ouvir. Descobri que eu tinha capacidade, que eu tinha potencial, que eu podia ir muito mais longe do que acreditava. E comecei a estudar, a fazer cursos, a buscar conhecimento, a me desenvolver. Meu círculo social mudou. Sem perceber, eu estava cercado de pessoas que queriam crescer também. Gente que me inspirava, que me puxava para cima, que me apoiava. Um dia, numa conversa com um amigo do trabalho, ele disse algo que nunca saiu da minha cabeça. "Mano, você tem noção do quanto você evoluiu? Você virou outro cara." E eu percebi que era verdade. Eu não só tinha crescido, eu tinha renascido. Minha rotina mudou completamente. Acordava cedo com vontade, ia trabalhar com propósito, voltava para casa satisfeito, não exausto. Passei a ter tempo para mim, tempo para meus hobbies, tempo para meus objetivos. Até comecei a juntar dinheiro, juntar de verdade, coisa que antes parecia impossível. Com o tempo, veio algo que eu não esperava: paz, daquela real, aquela que não vem de outra pessoa, mas nasce dentro da gente. E foi nessa paz que eu me encontrei. Eu consegui olhar no espelho e sentir orgulho, não só do que eu tinha conquistado, mas do que eu tinha enfrentado para chegar até ali. Eu estava bem, muito bem. E foi exatamente nesse momento,
quando eu finalmente estava completo, tranquilo, no meu melhor, que o destino bateu a porta. Ou melhor, que ela bateu a porta. Eu lembro exatamente do dia em que ela reapareceu. Era fim de tarde. O sol estava descendo devagar, daquele jeito que deixa o céu meio dourado, e o celular vibrou. Quando eu olhei o nome na tela, meu coração não acelerou, não tremeu, não doeu. Eu só fiquei surpreso. Fazia meses que eu não ouvia nada dela. Nenhuma mensagem, nenhuma explicação, nenhuma tentativa de saber se eu estava vivo. Mas ali estava ela. Oi, podemos conversar? Eu respirei fundo. Não por emoção, mas por saber que aquela conversa ia trazer de volta memórias que eu já tinha enterrado. Mesmo assim, eu respondi: o que aconteceu? Ela demorou alguns minutos, e então veio a frase que eu esperava, mais cedo ou mais tarde. Eu sinto sua falta. Eu encostei o celular na mesa, olhei pela janela, e percebi algo estranho. Eu não sentia falta dela, nenhuma. Mas nós marcamos de conversar pessoalmente, não porque eu queria voltar, mas porque eu merecia um fechamento. E talvez ela também precisasse ouvir algumas verdades. No dia do encontro, ela chegou diferente, mais calma, mais doce, mais performática. Porque sim, eu aprendi a reconhecer quando alguém está sendo sincero e quando está interpretando alguém que nunca foi. Ela me abraçou como se nunca tivesse ido embora, como se não tivesse me deixado no pior momento da minha vida, como se não tivesse sumido quando eu mais precisava, e disse: eu errei muito, eu sei, mas eu estava confusa, perdida, e agora eu percebo que sempre amei você. Eu ouvi tudo em silêncio, sem interromper, sem cair na armadilha emocional que um dia teria me destruído. Ela chorou, falou que se arrependeu, que sentiu falta das nossas conversas, das nossas risadas, do jeito que eu cuidava dela. E aí ela disse algo que soou familiar demais. Eu quero tentar de novo. Agora vai dar certo, eu prometo. Mas tinha algo fora do lugar. Ela fazia perguntas demais sobre minha vida atual, sobre meu emprego novo, sobre meu salário, sobre as coisas que eu tinha conquistado. E quanto mais ela perguntava, mais claro ficava. Ela não tinha voltado por mim. Ela tinha voltado pelo homem que eu me tornei. O homem que ela ignorou, que ela desacreditou, que ela humilhou, que ela deixou para trás. Ela estava atrás do resultado, não do processo. Atrás do homem forte que eu virei, mas nunca esteve ao lado do homem fraco que eu era. E quando eu disse, com toda a calma do mundo, eu não quero voltar, foi ali que a máscara caiu, o choro cessou, a doçura evaporou, e por um instante, eu vi exatamente a pessoa que me feriu um dia. Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Depois, com a voz amarga, disse: então quer dizer que você acha que é melhor que eu agora? Eu sorri de leve, não de deboche, mas de conclusão. Não, eu só aprendi a ser melhor. Para mim. Ela saiu dali furiosa. E aí começou algo que eu, sinceramente, não esperava. Mensagens para amigos meus, insinuações, mentiras sutis, do tipo que plantam dúvida, tentativas de me pintar como alguém que abandonou ela, que subiu na vida e esqueceu. Eu não respondi nada, eu não dei palco, eu não voltei ao passado. Mas uma coisa ficou clara: quando você cresce, quem nunca quis ver você vencer, tenta te puxar para baixo. E mesmo assim, mesmo com tudo isso, eu não a odeio, não guardo raiva, não desejo mal, porque no fim, ela foi o ponto de partida da minha virada. Mas, apesar de tudo isso, a história ainda não terminou, porque depois daquele dia, ela não apenas tentou voltar, ela foi além, muito além. O que ela fez, as mensagens, as atitudes, a forma como ela tentou virar o jogo contra mim, foi algo que eu jamais imaginei. E eu vou te contar exatamente o que aconteceu no próximo vídeo. Se você quer a continuação, me ajuda batendo a meta de 1000 likes. Assim eu posto a continuação. Obrigado por caminhar comigo nessa história. A parte mais intensa ainda está por vir.
E se você tem uma história assim, envie para nós. Você nunca sabe quem pode precisar ouvir o que você viveu.